assistindo um documentário sobre a vida de Billy Graham. Billy Graham morreu no ano passado com 99 anos, um pastor americano, e a história daquele homem é muito impactante. Um homem que viveu para o Evangelho, um homem que tinha amizade com os maiores autoridades mundiais, um homem que visitava a Casa Branca, que era convidado pelos presidentes americanos para ser o seu conselheiro. Quantos presidentes ele teve a amizade de ir à casa dos presidentes, de ser o conselheiro daqueles presidentes. Um homem que pregou em países que naquela época era como se fosse impossível, e aquele homem ele teve, através da graça de Deus, entrar em países fechados, comunistas, e levar o Evangelho. Um Evangelho simples que aquele homem pregou, mas ele deixou um legado. A sua história vale a pena a gente aprender e conhecer a história daquele homem. E nós, olhando para a história da igreja, nós temos grandes homens, grandes personalidades que amaram o Senhor de tal maneira que entregaram as suas vidas em prol do Evangelho. Olhando para a história, como Billy Graham e outros, Martim Lutero, os pais da igreja, os próprios apóstolos, nós olhamos para nós e pensamos: o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo diante da grandeza que esses homens fizeram em prol do Evangelho? Queridos, nós encontramos aqui nesses versículos um homem que foi o maior usado por Deus na história do cristianismo, que foi justamente o apóstolo Paulo, que além de ser um desbravador, um homem que levou o Evangelho que ainda não era conhecido, um Evangelho que aonde ele chegava pregando, chegava a dizer: o que esse tagarela está falando é algo estranho para nós. E o apóstolo Paulo, penetrando e entrando em cidades, países, toda uma região, o apóstolo Paulo, ele, além de ter feito todo esse trabalho de evangelismo, missão, ele foi também usado por Deus para escrever as cartas que nós encontramos hoje no Novo Testamento. E uma delas está aqui, a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Romanos falando da depravação do homem, a situação do homem caído, o homem que se perdeu, o homem que ficou depravado. Ele chega ao ponto de dizer que todos pecaram e que nenhum sequer tem condição de ser salvo. Mas ao mesmo tempo que ele mostra a situação do homem, ele mostra também a maneira que o homem é salvo pela fé. Ele ensina a sua doutrina aqui no livro de Romanos, a doutrina da salvação somente pela fé. Ele vai percorrendo e mostrando capítulo a capítulo a sua doutrina com relação ao que Cristo fez, ao sacrifício de Cristo. E ele chega ao ponto no capítulo 8 de dizer que aqueles que estão em Cristo não há condenação. E ele chega ao ponto de dizer que ele tem convicção e certeza de que aqueles que estão em Cristo jamais vão ser condenados. E aqui, quando ele chega no capítulo 11, no final do capítulo, ele olha para toda a doutrina ao qual ele tinha acabado de escrever, e ele agora aqui, ele olha e diz: ó profundidade da riqueza. O apóstolo Paulo aqui, ele está admirado, porque o apóstolo Paulo, ele foi usado pelo Espírito de Deus de tal maneira que ele, na história do cristianismo, não teve ninguém igual. Um homem que teve entendimento de quem era Cristo, um homem que teve um entendimento profundo da obra salvadora de Cristo. Ele agora chega aqui
com essa admiração e dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O que ele está dizendo? A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a riqueza em Deus, na pessoa de Cristo, é tão profundo que ele, mesmo sendo o que ele foi, ele diz, é profundo ao ponto de não conseguir entender tudo. É algo que ninguém vai chegar ao fundo dessa maravilha, dessa grandeza que Deus operou em Cristo. O projeto que foi projetado na pessoa de Cristo, que o próprio Deus projetou para salvar o homem, para resgatar o homem perdido, para fazer o homem uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele simplesmente diz: ó profundidade, ó que maravilha é essa, que o apóstolo Paulo chega e dizer que é uma profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem é esse Deus? Olha o conhecimento dele, olha o projeto dele, olha o que ele fez. E aí ele diz mais ainda, versículo 33: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Que admiração, que entendimento esse homem tem aqui diante dessa escrita com relação a Deus. Ele diz: quem é que pode entender, compreender essas maravilhas? A chegar ao ponto de dizer: não, eu já sei tudo, já conheço tudo. O apóstolo Paulo, ele entendendo que nenhum ser humano, a mente humana, não tem a capacidade de entender, ele simplesmente diz: ó profundidade, ó profundidade. Ele olha e diz: não tem limites. O conhecimento do projeto de Deus, entender perfeitamente tudo que Deus fez. Ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem é que vai entender? Como é que nós vamos compreender? Aí depois disso ele faz aqui 3 perguntas. Depois que ele fica maravilhado com a riqueza, com a sabedoria e com o conhecimento de Deus, ao ponto dele dizer que é insondável, que é inescrutável, que ninguém pode entender, ele faz 3 perguntas. E ele diz: quem pois conheceu a mente do Senhor? Primeira pergunta, ele faz aqui dizendo: qual foi o ser humano em cima da terra, mais sábio que seja, mais entendido que seja, pode entender a mente do Senhor? Qual é o homem que pode ter o conhecimento da mente de Deus? Essa é a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz. A segunda, ele diz ainda, aí no versículo 34: ou quem foi o seu conselheiro? Quem que estava ali aconselhando a Deus quando ele estava projetando a obra, quando ele estava projetando a maneira do homem ser resgatado? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que entende, que compreende completamente a obra, os pensamentos? E a última pergunta ele diz: ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem foi que deu a ele e agora pede de volta? Não, eu te dei e agora eu quero de volta. Essa é a terceira pergunta. E as 3 perguntas, as respostas são as mesmas: ninguém.
Ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Não existe. Não existiu, nem vai existir, que vai entender, compreender e ser um daqueles que vai responder essas perguntas. Ninguém. Essa é a resposta do apóstolo Paulo aqui, diante dessa pergunta. A resposta é ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi que deu a ele para que venha a ser restituído? Queridos, os homens, por não entender essa maravilha que o apóstolo Paulo apresenta aqui, começam ou fizeram na história do cristianismo, na história da humanidade, meios para apresentar ao homem, líderes que se levantaram até hoje, para apresentar ao homem projetos ou ideias ou meios das pessoas serem salvas. A história está cheia das religiões, porque são homens que, não entendendo essa profundidade que o apóstolo Paulo está aqui revelando, mostrando, que nem ele mesmo conseguiu entender a profundidade, mas ele entendeu o mistério que Cristo, somente Cristo, muitos se levantaram e, não entendendo, começaram a apresentar meios, maneiras, dizendo: olha, esse aqui é o meio que você vai ser salvo, esse aqui é o meio que você vai servir a Deus, esse aqui é a maneira correta que você deve prestar culto a Deus. Quantos não já se levantaram e quantos hoje ainda estão nessa posição, dizendo para as multidões: aqui está a maneira que nós entendemos que você pode ser salvo. Aí vem as obras, aí vem os ídolos, aí vem a idolatria, aí vem as crenças na reencarnação, aí vem tanta coisa inventada pelos homens, porque não entenderam, porque não compreenderam, e por não compreenderem, não entenderem, começam a criar, começam a inventar, e as multidões, sem entendimento, começam a caminhar por esses caminhos. Hoje, 11h30 da manhã, eu passei na 7 de setembro, e eu vi uma cena que me entristeceu. Foi um garoto, um adolescente, andando de joelho, quase meio-dia, segurado pelas mãos de algumas pessoas, chorando em plena rua. Alguns guardas ali, alguns segurando o trânsito, acalmando o trânsito, e aquele jovem chorando, porque alguém falou para ele que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Alguém ensinou para ele: se ele andar de joelho, mesmo ferindo os seus joelhos, ele vai agradar a Deus. Martim Lutero passou por isso. Martim Lutero foi ensinado que ele poderia se machucar, e ele colocava, naquela época, não só ele, Martim, mas muitos, colocavam ponta de ferro na ponta de um chicote e começavam a se bater, sangrava, porque eles aprenderam que era a maneira que eles iam agradar a Deus. Quantas invenções, criações que a Bíblia não resiste, que a Bíblia não ensina, mas que os homens estão ensinando, e as pessoas estão caminhando por esses caminhos, que não é o projeto e não foi o projeto de Deus. O projeto de Deus, Cristo Jesus, se encarnou, desceu dos céus,
veio aqui na terra, nasceu de uma virgem, cresceu como homem, sofreu numa cruz, foi condenado, foi colocado num túmulo, mas acabamos de cantar aqui, Ele está vivo, Ele está vivo, e através da ressurreição de Cristo, nós podemos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, quando ele diz aí no versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, e a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele conclui aqui o capítulo 11 dizendo, olha, foi ele que projetou, foi ele que executou, foi ele. Nada é do homem, nada o homem pode fazer, nada o homem pode projetar ou executar para alcançar a salvação, tudo é Deus, somente Ele e somente Ele. Por isso que ele diz, a glória é para Ele, porque foi Ele que projetou, foi Ele que executou, foi Cristo que desceu, foi Cristo que deixou a sua glória e se fez um de nós, e se tornou um homem, um filho, um irmão, um cidadão de uma cidade, um trabalhador, um carpinteiro, um homem. Foi esse homem que o Evangelho nos mostra, que Paulo nos revela, esse homem que a Bíblia traz aqui, mostrando para nós, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele, dele e para ele. Queridos, é a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa dependência em Cristo, somente em Cristo, é que vai fazer com que nós, entendendo esse projeto, tomando posse dessa verdade, é que nós vamos dizer como o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, queridos, essa é a palavra que o apóstolo Paulo, entendendo e compreendendo a grandeza de Deus, ele diz, ó profundidade da riqueza, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, ele entendendo que é Cristo, somente em Cristo, ele diz, não há em outro, não há em ninguém, somente em Cristo. Ah, queridos, nada que você pode fazer, nada do que eu posso fazer, vai desvendar ou abrir o caminho para nós chegarmos ao céu. Mas quando nós entendemos o Evangelho, quando nós compreendemos essa maravilha que é o Evangelho, aí nós vamos fazer como Paulo, olhar e ver que tudo que foi feito para a nossa salvação é algo simples, é simples. Aí as pessoas dizem, mas não pode ser só isso. Como é que você vai dizer que está salvo só porque você diz que crê em Cristo? Só porque você diz que Cristo é teu Salvador? Como é que você pode dizer que você está salvo, que você vai morar no céu, só porque você diz, eu creio em Cristo? As pessoas, elas não entendem que é simples, que é tão simples. Por quê? Porque Cristo já fez tudo, porque Cristo já cumpriu tudo, porque Cristo já fez tudo que era para ser feito. Não é mais nós, queridos, não é mais o seu sacrifício, não é mais as suas promessas, não é mais nada daquilo que as religiões ensinam. Não, é a fé. Quando Martinho Lutero, depois de tanto se machucar,
ele lendo justamente essa carta aos Romanos, justamente essa carta, quando ele leu, ele entendeu que a salvação dele era pela fé somente em Cristo. Foi justamente na carta aos Romanos que Martinho Lutero entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo não levava ele a lugar nenhum. Mas naquele momento, ao deparar com a palavra, com a doutrina, ele olha e vê que a salvação dele não dependia de tudo aquilo que ele fazia, se ferindo, se machucando, para ser salvo ou para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus na pessoa de Cristo, crendo em Cristo, confiando em Cristo. Aí as pessoas dizem assim, mas é muito simples. Mas como que a pessoa vai ser salva só em crer em Cristo? Aí nós vamos lá para o ladrão da cruz. Aí você vai lá para a cruz. O que aconteceu com dois homens que estavam ali ao lado de Cristo? Enquanto um zombava, enquanto um criticava, o outro reconhece o seu pecado, reconhece a sua condição de estar naquela cruz, e ele diz, Senhor, Senhor. Ele olha para Jesus e diz, Tu és o Senhor, lembra de mim, quando tiveres no teu reino. A resposta do próprio Cristo foi, hoje mesmo Tu estarás comigo. Mas como que um ladrão da cruz, como que um homem que estava ali condenado à morte, poderia ser salvo? Uma simplicidade tão grande. Mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo pregou, Billy Graham pregou, Martinho Lutero pregou, e que nós devemos viver e pregar. A simplicidade do Evangelho. O Evangelho é você crer em Cristo, é você tomar posse dessa verdade, mesmo não entendendo como Paulo. Se Paulo, que foi o grande apóstolo, usado pelo Espírito de Deus para escrever todas as cartas que nós temos hoje, para ensinar todas as doutrinas que nós temos hoje, ele não conseguiu ir ao fundo do conhecimento. E nós? Mas nós temos aí um legado de homens que foram além de nós, que estudaram além de nós, e que hoje nós temos aí, através da internet, através de livros, homens que deixaram legado, como Calvino, tantos outros que nós podemos hoje estudar, aprender. Homens que hoje pregam o Evangelho. Temos aí nossos homens de Deus aqui, próprio Tucuruí, nós temos o Paulo Brasil, temos Augusto Nicodemos, quantos outros que estão aí na internet. É só você abrir e você pode ouvir, aprender, porque sem entendimento, queridos, nós vamos começar a crer nas crenças. Sem entendimento, nós vamos começar a crer nos ensinamentos errados. Sem entendimento, nós vamos começar a acreditar que o bem que nós fazemos a alguém é o suficiente para nós chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, olha, eu fiz, eu mereço. Essa é a loucura do homem. É viver uma vida desregrada, é viver uma vida sem entendimento nenhum da palavra de Deus, e achar que ao chegar diante do Senhor, vão dizer, olha aqui minhas obras, olha aqui que eu fiz, eu mereço. O apóstolo Paulo diz, quem é esse que pode cobrar de Deus? Quem é esse que pode chegar diante do Senhor e dizer, eu fiz alguma coisa, eu mereço? Quem? O apóstolo Paulo faz essas perguntas justamente porque a resposta é ninguém. Mas o que nós vamos nos apresentar diante de Deus é porque Cristo vai nos levar, vai nos conduzir e vai nos apresentar a sua morada eterna e dizer, vinde bendito de meu Pai, aqui está preparado para vocês. Ah, queridos, é simples, mas
é pela fé, é pelo conhecimento, é pelo entendimento que o Espírito de Deus dá à igreja. Se hoje você está aqui nessa noite, o Espírito de Deus te trouxe aqui, e essa palavra é para você tomar posse dela, viver por ela, seguir ela, acreditando que somente em Cristo, somente Cristo é o nosso Salvador, é aquele que pagou o preço, é aquele que ressuscitou dos mortos e está vivo, está nos aguardando. Amém. Muitos vão cobrar, muitos vão dizer, e o próprio Jesus disse: eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz tantas coisas, eu até expeli demônio, eu até curei em teu nome. Jesus vai dizer: não vos conheço. Billy Graham terminou lá o documentário dele dizendo: olha, em breve, quando ele falou, eu vou apenas mudar de endereço, apenas mudar de endereço, sairei daqui para o meu endereço eterno. Aquele homem partiu no ano passado, já está no seu novo endereço, e nós estamos aqui. Nossa caminhada ainda não chegou ao fim, mas tem um endereço, tem uma morada, e é Cristo que está lá nos aguardando. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, Cristo Jesus. Essa é a grande graça de Deus para a igreja. Cristo Jesus. Creia, confie, acredite, busque em Cristo, viva para Cristo. Não siga aqueles que apresentam outros nomes. Não vá por outro caminho, vá por Cristo. Sirva a Cristo. Que Deus assim nos abençoe com a sua graça. Amém. Pai, obrigado, Senhor,